Senhor Jesus. Estamos iniciando aí mais uma semana e nós estamos aí começando com a nossa porção diária. Espero que a semana passada as mensagens que foram colocadas aí tenham edificado a sua vida. Eu inicio essa semana falando de um tema muito importante: confiança total em Deus. Muitas pessoas procuram confiar parcialmente em Deus, ou seja, confia somente naquilo que lhe é conveniente. Devemos confiar totalmente em Deus. Muitos pensam na fé como sendo a capacidade de acreditar que alguma coisa possa acontecer, especialmente se essas coisas for algo que queremos. Eu tenho fé que eu vou superar isso ou aquilo. Eu tenho fé que eu vou conseguir isso ou aquilo. Eu tenho fé que tudo vai passar e vai melhorar. Hoje o que nós mais ouvimos é isso. Muitas pessoas têm fé que em breve esse vírus da Covid será vencido. Muitas pessoas acham que a fé em Deus é semelhante a isso, mas não é. Vamos lá. Existem ainda aqueles que acreditam ter um Deus poderoso e capaz de fazer tudo, e por isso temos fé que Ele fará tudo, especialmente aquilo que queremos que Ele faça. Alguns ainda dão nome a esse tipo de fé. Eles chamam isso de fé positiva, pensamento positivo. Pense positivo que as coisas vão acontecer. Se acreditarmos e temos fé, as coisas acontecem. A fé passa a ser a crença de que Deus cumprirá as minhas expectativas ou realizará os meus desejos. Irmãos, é isso que tem acontecido em muitas igrejas. O convite é: venha para cá que Deus vai realizar todos os seus desejos. De fato, Deus é capaz de tudo isso, inclusive de fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Porém, ser capaz não quer dizer que Ele irá fazer. Infelizmente, em nossa cultura religiosa, a fé tem sido ensinada como a capacidade de extrair de Deus aquilo que nós queremos. Verdade, irmão. É isso que muitas pessoas pensam. Eu quero um emprego novo e pela fé eu vou buscar essa bênção. Ou seja, as pessoas não se preparam para alcançar esses empregos, né? Não estudam, não se preparam para a profissão que ele almeja e acha que Deus tem a obrigação de entregar algum emprego para ele. Eu tomo posse de todas as bênçãos do Senhor, ou seja, vive uma vida totalmente adversa, contrária à palavra de Deus e ainda quer receber as bênçãos do Senhor. Eu vou determinar e tudo vai acontecer, ou seja, eles chamam isso de fé. Vou pedir com fé, vou fazer uma oração forte e com certeza as coisas vão acontecer. É assim que as pessoas fazem. Isso pode ser muita coisa, menos fé. Vamos ler um texto que está ali no livro de Hebreus, capítulo 11, você que está me assistindo. Se você puder, abra a sua Bíblia, né? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no carro. Se você puder, faça isso, tá? Hebreus 11, versículo 6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Esse texto passa a ideia de que existe uma boa vontade de Deus em recompensar aqueles que o procuram conhecê-lo, que procuram saber quem Ele é, que procuram ter uma relação com Ele. Podemos então pensar que a fé poderá ser conceituada como a confiança depositada em Deus, no seu caráter, na sua bondade e na sua fidelidade. Podemos, ou seja, dizer assim: por conhecê-lo, eu confio naquilo que Ele é. Por conhecê-lo, eu confio em sua vontade. Por conhecê-lo, eu sei que Ele vai atender o meu pedido. O fato de eu crer que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, eu creio que Deus vai atender todos os meus pedidos. É assim que muitas pessoas determinam fé. Então é assim que muitos creem. E por isso têm feito de Deus o quê? O seu garçom.
não tem feito de Deus o seu Senhor e Salvador. Hebreus 10, 38, na versão Almeida revisada e atualizada, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nesse versículo, se a gente for pegar do grego e trazer a tradução exata, significa assim: o meu justo viverá pela fidelidade. Que fidelidade é essa? A fidelidade de Deus. O justo viverá sabendo que Deus não falhará em seu plano. Fé é exatamente abrir mão das minhas vontades, crendo haver em Deus uma boa, perfeita e agradável vontade. Daí foi a fala de Jesus no ensino lá do Sermão do Monte, quando ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está nos ensinando com esta fala? Ele está dizendo assim: venha o teu reino, ou seja, que sejamos o templo do Espírito Santo, que sejamos cheios do Espírito Santo. E se sou cheio, logo eu vou dizer que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Por isso, às vezes, ou por isso talvez a oração ensinada por Jesus não é para pedirmos ao Pai que nos dê o que desejamos ou que Ele faça aquilo que queremos, mas que Ele faça a vontade dEle em nós. Jesus conhece o Pai, confia no Pai e sabe que o Pai sempre fará o melhor para nós. Como ele disse em Mateus 6,8: não sejam como ele. Eles quem? Os fariseus, os saduceus, os legalistas daquela época, aqueles que tinham o poder da igreja. Ele está dizendo: não sejam como eles. Antes de vocês pedirem alguma coisa, o Pai bem sabe de tudo aquilo que vocês precisam. Fé não é confiar no que Ele vai fazer, mas confiar naquilo que Deus é. Fé é ter a certeza de que Deus é muito maior do que aquilo que Ele pode fazer. Fé é depender da provisão de Deus e não depender daquilo que você acha que você precisa. Fé é crer que Deus está cuidando de nós e nada do que é necessário irá nos faltar. Assim é que fazem os passarinhos e a natureza. Eles dependem totalmente de Deus. Aliás, conta-se uma história que dois passarinhos estavam conversando e um perguntou para o outro: por que os homens são assim tão ansiosos? Por que estão sempre correndo com pressa? Por que trabalham tanto? Um passarinho perguntando para o outro. Por que eles destroem o mundo para produzir? Por que acumulam muito mais do que precisam? Por que eles não repartem o que têm? E o outro passarinho respondeu: porque eles não conhecem a Deus como nós conhecemos. De fato, nós não conhecemos o Deus que temos. Fé é colocar a vida nas mãos de Deus, é descansar nos cuidados deles. Talvez você possa estar ouvindo essa breve mensagem e estar pensando assim: sobre essa perspectiva, eu não tive fé, ou eu não terei fé. Tudo bem, você tem o direito de fazer a sua escolha, aplicar a fé na sua vida da maneira correta ou viver da maneira que você quiser. Se você continuar pensando que Deus é o seu garçom, então bem-vindo ao clube de incrédulos. Pessoas como essa não têm fé. Infelizmente, são poucas as pessoas que confiam em Deus a ponto de entregarem as suas vidas na mão dele. Nós temos aprendido todos os dias a depender unicamente de Jesus. Ainda ontem, no domingo, no culto, o Alex falou sobre essa dependência. Ele explicou muito bem do que é ser ovelha, do que é depender totalmente do seu pastor. Se você depender totalmente do seu pastor, com certeza você vai descansar no Senhor. Poucas pessoas dormem bem à noite, sabendo que Deus é quem dará a provisão do dia seguinte. Não vivem
com serenidade e paz. A maioria das pessoas buscam socorro em Deus, porém a minoria dorme em seu colo. Aprenda a descansar no Senhor. Fique com essa mensagem e Deus te abençoe. A paz do Senhor.